Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem? Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Muito Boa bem. tarde, senhor. Tudo bem com vocês? Bem, pessoal, Boa tarde, professor. então eu vou, na aula de hoje, falar sobre um modelo matemático de como algumas calculadoras representam os números, né? É para vocês terem uma ideia assim, do chamado sistema de ponto flutuante, que é uma forma assim específica de representação dos números, né, que os computadores utilizam, dependendo do fabricante, né, que assim, um pouco dessa história, né, assim, quando os computadores começaram a se tornar mais populares, mais baratos, né? Porque vocês imaginem, assim, por exemplo, nos anos 40, né, do século passado, né, um dos primeiros computadores, assim, que foi... Os computadores tiveram um desenvolvimento muito forte, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, né? Então, se vocês forem em alguns museus na Alemanha, vocês vão encontrar lá, por exemplo, trabalhos e protótipos de computadores desenvolvidos e fabricados na Alemanha e eles, né, se considerando como inventores do computador, né? E nos Estados Unidos a mesma coisa, né? Então, alguns países disputam entre si, digamos, a primazia, né, pelo desenvolvimento dos computadores. E, bom, vocês imaginem, por exemplo, que no início dos anos 40, né, do século passado, 1942, 1943, né, os computadores, os primeiros, assim, ocupavam, sei lá, uma parede inteira, né? Tem fotos assim de computadores imensos que eram usados, vocês imaginem, para fazer as 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, né? E claro que com o passar do tempo, os computadores foram se desenvolvendo, foram se tornando mais velozes, né? Fazendo outras operações mais complexas e se tornaram mais baratos. E no meio desse processo de desenvolvimento, né, como diferentes países fizeram, né, investimentos em pesquisa de como fazer os computadores que mais, né, fossem adequados às suas necessidades, foram sendo criadas empresas em diferentes países em que então adotavam diferentes formas de representar os números, né, dentro dos sistemas aqui que eram utilizados pelos computadores. E então, quando isso foi evoluindo, né, e com o crescimento do comércio, né, hoje, né, tu compra um computador, quem tem um notebook em casa, por exemplo, se alguém te pergunta assim, tá, onde é que foi fabricado o computador? Onde é que foram fabricados os componentes? A maioria das pessoas não sabe, né? A maioria das pessoas não sabe onde é que cada um dos componentes do seu computador foi fabricado, porque hoje o comércio ele é meio, em alguns setores, principalmente o setor de eletrônicos, né, as peças viajam de um país para outro, os computadores viajam de um país para outro. Então, com esse desenvolvimento em larga escala do comércio mundial, né, começaram a surgir alguns problemas, porque os computadores que eram fabricados, né, em diferentes países, eles tinham componentes que não, digamos, não conversavam entre si, né, porque usavam diferentes formas de representar os números. E isso começou a gerar problemas, né? E então, ali nos anos 80 do século passado, ali 1986, 1988, né, algumas iniciativas foram tomadas pela IEEE, é uma associação
com sede nos Estados Unidos, que congrega engenheiros eletrônicos, eletricistas, engenheiros de computação e diversos profissionais dessa área, assim, isso. Então eles tentaram, né, e conseguiram colocar em prática um protocolo, assim, para que os fabricantes dos computadores no mundo inteiro aproximassem, né, os seus sistemas de representação. Então isso foi aceito pelos fabricantes. Hoje todos os fabricantes, por exemplo, usam o sistema de representação binária, né? Não existe nenhum computador hoje fabricado no mundo inteiro que não adote a base 2 como sistema de representação, né? E isso se tornou uma vantagem significativa. E outras regulamentações, outras padronizações foram feitas no sentido de diminuir essas diferenças que existiam nas representações, que acabavam gerando erros que não representavam um ganho para ninguém, né? Então isso foi superado, certo? Então eu vou apresentar para vocês algumas ideias. Evidentemente, como aqui, né, eu não sou especialista da área de computação, então eu não vou apresentar assim as minúcias, né, do protocolo do IEEE. Eu vou apresentar uma versão, assim, as principais ideias, os principais conceitos. Tá? Por quê? Porque tem muitas diferenças. Por exemplo, tem pessoas que têm computadores que têm 32 bits, outras pessoas que têm computadores de 64 bits. Né? Então, quando se vocês tiverem interesse, podem procurar esse protocolo do IEEE, lá está especificado como é que é a representação num computador de 32 bits, num de 64 ou de 128. Então, essas diferenças acabam dando, como é que eu vou dizer, mais poder, né, na representação, porque quanto maior o número de bits que o computador utilizar na representação dos números, maior é a capacidade de armazenamento de dados, né? Ele tem capacidade de processar números maiores e em maior quantidade também. Para a maioria das pessoas, né, já comentei com vocês, nós, assim, pessoas, digamos, no nosso dia a dia, a gente não lida com problemas extremamente sofisticados, né? Se tu for de um grupo lá que, como eu disse, né, se é do grupo lá que levou colocar um satélite em movimento, bom, aí tu vai trabalhar com números astronômicos, né? Então, se tu é um grupo que trabalha com biologia molecular, sim, aí tu vai trabalhar com números muito próximos de zero, 10 a menos 20, 10 a menos 30. Então, aí é outro tipo de necessidade, né, pessoal? Quando eu falo do dia a dia, eu falo de operações comuns, mercado, obrigado. Então, nesse tipo de situação, né, os números que a gente lida são em escala bem razoável, né, que a gente consegue resolver com uma simples calculadora. Então, a exigência é bem menor, né? Tá certo? Então eu vou compartilhar aqui, ó, se vocês quiserem lá deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu atualizei alguns arquivos ali no Moodle. Então se vocês abrirem aqui, ó, vocês estão vendo ali a página, né? Então o que ó, bom, aqui é o nosso link ali das aulas, né? Já conversamos na aula passada. E aqui, ó, tem então um tópico chamado teoria dos erros, né? Eu vou falar então sobre esse assunto aqui, ó, sistema de ponto flutuante normalizado, que está nesse arquivo. Então, se vocês clicarem ali, em um arquivo em formato PDF, que vai abrir com os conteúdos que eu vou falar na aula de hoje. Depois, teoria dos erros, mudança de base, etc. Tá? Depois, mais adiante, eu vou falar sobre resolução de equações, né? Eu colocar a playlist aqui, eu não coloquei a playlist. Tem que colocar aqui, né? Pessoal, vocês têm que manter o microfone fechado, por favor, aí, tá? Senão dá algumas interferências, então
Obrigado aí pela colaboração. Tá. Então, esse arquivo aqui, ó. Certo? Mas eu vou usar a apresentação aqui do PowerPoint, que ele é mais prática assim para mim. Eu vou usar esse aqui. Deixa eu só ver aqui. Tá. Então tá, estão me ouvindo bem? Estão enxergando aqui o arquivo chamado, está escrito Sistema de Ponto Flutuante, né? Sim. Ok. Então, assim, como eu disse, né, esses são modelos de representação dos números reais que são usados nos computadores e máquinas de calcular. Né? A gente já conversou na aula passada sobre isso, né? Os números reais eles têm essa característica de serem um conjunto que não tem limite superior, né? A gente pode imaginar números absurdamente grandes, né? Como eu disse para vocês, em problemas astronômicos, né? São números que no dia a dia não ocorrem, mas, enfim, eles existem, né? E na teoria, né, o conjunto dos números reais ele vai de menos infinito a mais infinito. Tem lá os números inteiros, os números fracionários, os números irracionais, está tudo lá dentro dos números reais, né? Os positivos, negativos, zero, está tudo lá dentro. Tem aquelas regras de operações que a gente sabe, regras de sinais e assim por diante, né? Então tudo isso tem que ser incorporado, né? Tem que ser respeitado pelo sistema da máquina de calcular, pelo sistema do computador, né? Quando a gente faz uma operação no computador, seja qual for a operação, adição, subtração, multiplicação ou divisão, a gente espera que, né, a máquina faça o cálculo corretamente, certo? Então, a máquina tem que ser bem instruída, ela tem que saber como resolver, né, essas operações. Então, como eu disse, né, os números são representados com certas restrições, e essas restrições fazem com que as máquinas elas representem, na verdade, uma parte, né, dos números reais e não o conjunto inteiro. Então, o sistema chamado de sistema de ponto flutuante normalizado é um sistema em que os números são escritos nesse formato aqui, né? Depois eu vou mostrar alguns exemplos para ficar mais claro. Tá? Então ele tem uma base que é chamada aqui a base beta, né, do sistema, certo? No nosso dia a dia a gente usa a base 10, né? Vai ter um certo número de dígitos na mantissa ali, que é essa parte fracionária aqui, ó, D1, D2, etc, Dn, né? Precedido ali de sinal de mais ou menos, porque o número pode ser tanto positivo como negativo. Os dígitos da mantissa, dessa parte fracionária, começam com 0 e vão até beta menos 1, no caso da base 10 vai de 0 a 9, né? E no caso da base 2 vai de 0 até 1. E o primeiro dígito aqui tem que ser diferente de 0 para ser normalizado, né? E esse expoente aqui, deixa eu ver aqui, qual é. Esse expoente que aparece aqui, né, ele vai variar num certo intervalo, tá? Então nós vamos considerar sempre números normalizados, né, para facilitar aqui a linguagem, né, e que faz algum sentido, né? O zero ele sempre é representado em qualquer máquina de calcular, em qualquer sistema. Esse é o único número que aceita toda a mantissa formada de zeros, né? Tá? Os demais têm mantissa diferente de zero. E geralmente o expoente E2 aqui ele é o simétrico do E1. Por exemplo, naquele testezinho que nós temos na aula passada, né, as máquinas científicas, como a gente chama, essas máquinas mais simples, assim, que tem, além das 4 operações, tem raiz quadrada, tem as funções mais simples do cálculo ali, E na X, seno, cosseno, as funções trigonométricas, tem algumas memórias, etc. E geralmente ela vai até 10 a 99. Então, geralmente o expoente da máquina de calcular científica vai de 10 na menos 99 até 10 na 99. Né? Que, como eu disse, né, a maior parte dos casos é suficiente para resolver os problemas. E aí o número de dígitos depende, né?
A HP48 ela tem 12 dígitos na parte fracionária. Algumas calculadoras científicas têm 9, outras têm 10, né? Aí depende do fabricante, depende do modelo e tal. Tá? Mas é mais ou menos isso, né? Por aí. Tá? Então, a notação, né, desses sistemas é representada esse F aqui, né, de flutuante, tá? Beta é a base, o N é o número de dígitos ali, que é a precisão, o expoente mínimo é o E1 e o expoente máximo é o E2, né? Então, todos os números que que podem ser representados num sistema de ponto flutuante em formato normalizado chamam-se de sistema de ponto flutuante normalizado, e eles formam um subconjunto dos números reais. Tá? Então, exemplos, tá? Para a gente fixar aqui primeiramente as ideias. Tá? Então, um primeiro exemplo aqui, escrever todos esses números, né, que eu estou chamando aqui o X, 0,35, etc., o Y, Z, T e U, na base 10, em ponto flutuante na forma normalizada. Tá? Então vejam, o que eu quero dizer com isso, né, pessoal? Quero dizer que eu vou representar esses números que estão escritos aqui na parte superior do texto, ali do exemplo 1, tá? Dentro daquelas restrições que eu chamei de números de ponto flutuante em formato normalizado. Tá? Então, por exemplo, o X, que é o 0,35. Né? Então, aqui, ó, este número ele já está num formato bastante parecido, só que o padrão do chamado sistema de ponto flutuante é sempre representar pela multiplicação da potência da base correspondente. Como aqui a base é 10, eu multiplico 0,35 pelo 10 elevado a 0. Esse símbolo aqui, o asterisco, é de multiplicação. Então, quando eu escrevo nesse formato aqui, eu estou escrevendo no formato dito normalizado, certo? É o número 0,35 multiplicado por 10 a 0. Tá? Por que isso? Porque pensa assim, ó, né, nós temos que se colocar, digamos, no lugar da máquina, certo? Na máquina de calcular. Como é que ela vai representar o 0,35? Ela vai colocar o 3 e o 5 como sendo os dígitos da parte fracionária, certo? E ela tem que colocar um número no expoente. Obrigatoriamente, o expoente não pode ficar em branco, certo? Então, neste caso, o expoente é preenchido com o 0. Ela não vai escrever 10 na 0, ela vai ter uns 4 ou 5 espacinhos ali dentro da memória que vão ser preenchidos com os valores do expoente. Tá? Então, neste caso, esse espacinho vai ser preenchido com o 0. Certo? Então, ela entende que aquele número é o 0,35 multiplicado pelo 10 elevado a 0. Então, qualquer operação que ela fizer, ela vai levar esses dados para a operação. O Y, menos 5,172. Então, este número aqui, ó, o Y, ele não está em formato normalizado. Tá? Então, o que é feito? Eu normalizo, a parte fracionária é escrita, então, como menos 0,5172. Vejam que esse primeiro dígito aqui é diferente de 0, tá? De acordo com a regra, né? E o expoente 10 elevado a 1. Por quê? Porque esse 1 aqui no expoente faz com que a vírgula fique na posição correta, né? Então, como eu disse para vocês, lá na memória do computador, né, da calculadora que armazena esse número, ela vai escrever lá o sinal de menos, tá? O sinal de menos tem lá uma representação também em base binária, mas isso não vou entrar aqui, tá? Tem o 0,5172, que é a parte fracionária, e o expoente é 1. Então, este é o conjunto de informações que representa este número, o sinal de menos, a parte fracionária e o expoente, que é 1. Tá, pessoal? Qualquer dúvida aí, por favor, perguntem. Ó, o Z.
0,0003. Então vejam aqui, ó, esses três algarismos iguais a zero aqui após a vírgula, eles são chamados de algarismos não significativos. Por quê? Porque eu não preciso escrever, né? Por que eu vou escrever três posições após a parte inteira é zero, né? E os três algarismos após a vírgula também são iguais a zero. Isso aqui é desnecessário escrever. Então a gente escreve esse número nesse formato aqui, ó, que é o chamado formato normalizado, 0,3 multiplicado por 10 a menos 3. Então esse menos 3 aqui no expoente, ele substitui estes três zeros aqui. Então vejam que essa representação é muito mais econômica do que essa aqui. Tá? Então essa é a vantagem, né, de ser utilizada esta representação. Da mesma forma no T aqui, ó, menos 0,0057. Então é menos 0,57 multiplicado por 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2, ele substitui esses dois zeros que tem após a vírgula, né? Já que esses dois zeros eles não são significativos, eles podem ser eliminados com a utilização do expoente 10 elevado a menos 2. E finalmente o U, que é 5.391,3, né? É escrito como 0,53.903 multiplicado por 10 elevado a 4. Né? Vejam, ó, eu fiz a vírgula caminhar para a esquerda, né? 1, 2, 3, 4 posições. Ó, a vírgula veio para cá, está do lado do 5. Então eu tenho que compensar com a multiplicação pelo 10 elevado a 4. Né? Então esses números agora estão todos escritos no formato chamado de normalizado. Tá? Agora, vamos supor, né, que eu faça uma maior restrição. Agora eu vou pegar os números do exemplo 1 e vou representar nesse sistema aqui. O que significa essa notação? Né? Ó, relembrando ali, ó, a base é 10, 3 dígitos, né? Então vai ter D1, D2, D3, não pode ter mais do que 3 números, 3 algarismos após a vírgula. O expoente máximo é 2 e o expoente mínimo é menos 2. Tá? Essas são as restrições aqui desse sistema. Então, o 0,35, ó, ele tem que ter 3 algarismos na parte fracionária. Então, é 0,350 multiplicado por 10 mais 0. Eu tenho que preencher essa posição aqui, ó, com 0. Tá? É assim que funciona sempre que tiver. Né? Isso é muito interessante e útil quando a gente vê tabelas, né, de valores publicados assim, quando tem uma regra, né? Então a regra é a mesma. Então se existem posições a serem preenchidas com zeros lá no final, eu escrevo, né, aquele zero ali e pronto. E qual é a mensagem que está contida aqui, pessoal? É que pode ser que este número aqui ele tenha sido o resultado de um arredondamento. Pode ser, né? Então pode ser que esse 0,350, na verdade, ele seja 0,351 ou 2. Né? Então esse também é o significado, existe uma mensagem aqui, né, de que tem algo possivelmente além daquele zero ali. Né? Mas no sistema utilizado aqui nessa representação, este algo a mais não aparece. Né? Ó, o número menos 5,172. Né? Como é que eu vou escrever nesse sistema? Eu vou botar menos 0,517, porque ele tem 3 algarismos aqui na mantiça, e o 2 que aparece aqui, ele é eliminado. Né? E a gente usa o chamado arredondamento usual. Na base 10 significa, se o algarismo a ser descartado vai de 0 a 4, o anterior fica como está, tá? Que é o caso aqui, né? O quarto algarismo é 2, ao ser descartado ele não altera o 7. E multiplica por 10 na 1 para posicionar a vírgula na posição correta. Tá? Então o algarismo, desculpe, o número 0,0003, né? Ele não tem representação porque este número
no formato normalizado, ele é igual a 0,3 multiplicado por 10 a menos 3. E 10 a menos 3 não é aceito aqui nesse sistema. Tá? Então a gente vai dizer que ocorre um underflow. Né? Em efeitos práticos, né, em situações práticas, numa calculadora que usasse esse sistema aqui, esse número seria igual a 0. Aqui, ó, menos 0,0057 vai ficar o sinal de menos, né? O 0,57, e esses dois zeros aqui são eliminados e eu escrevo como 10 a menos 2. Esse expoente, ele pode ser escrito, né? Ele é o expoente mínimo, não tem problema. E finalmente aqui o último número, o 5.391,3, ele não tem representação, né? Porque se eu escrever esse número com 3 dígitos, ele vai ser escrito como 0,539 multiplicado por 10 na 4. E 10 na 4 não pode. Esse sistema não admite isso, ocorre um overflow. Então, quando o número é maior do que o máximo permitido, ele é um overflow. Se ele é menor do que o menor positivo permitido, ele ocorre um underflow. Tá? Claro que esse exemplo aqui, pessoal, é um exemplo teórico, né? Na prática, os limites são, né, bem maiores, digamos assim. Então, de modo geral, né, um sistema de ponto flutuante ele é um subconjunto dos números reais, tá? E quando a gente usa uma calculadora, né, a gente obtém aproximações dos números. Né? Por exemplo, raiz de 2. Né? Quem tem calculadora aí pode fazer o teste, pode ser no celular mesmo, né? Escreve lá, raiz quadrada de 2. Né? Quem tem calculadora no celular aí pode testar, por favor. Quer ver, ó. Vou testar aqui no... Opa. Está no site da Wolfram aqui. Já estava com... Ó. Vou entrar no site da Wolfram, tá, pessoal? Escreve lá wolframalpha.com. Aí você escreve lá SQRT. Tá? SQRT é uma abreviatura de raiz quadrada, né? É square root. Né? Então, square root, aí bota parênteses, abre parênteses, coloca o 2 ali dentro do parênteses, fecha o parênteses, tá? Aí, olha só, não precisa nem pressionar Enter, ele vai dar uma setinha aqui, ó, na linha de baixo ele está o resultado. 1,4142 1356 23 7 3095. Né? Olha, o que acontece, pessoal? O número raiz de 2, ele é um número irracional. Né? Então veja, aqui até eu copiei, ó, a quantidade de algarismos absurdamente grande, lá eu botei, né, mais algarismos, né, e copiei para cá, dá para mostrar para vocês que a gente pode, né, utilizar representações variadas para um número, mas, insisto, né, nosso dia a dia aqui, raiz quadrada de 2, com 2, 3 casas decimais, 1,41, 1,4142, né, na maior parte dos casos é suficiente, certo? E, né, resolve aí, não tem problema. Bom, então, vamos fazer um testezinho, Nicolas. Vamos fazer o testezinho da calculadora de novo. A gente fez na aula passada, aqui vamos fazer de novo. Né? Ó, estou com uma calculadora aqui. Tá? Então vocês podem fazer no celular mesmo. Certo? Estão me ouvindo? Sim, professor. Então tá. Então, digitem lá, por favor, na calculadora, 10 elevado a 20. Tá?
Beleza. Agora pressionem na teclinha que faz elevar ao quadrado. O resultado vai ser 10 elevado na 40. Confere? Sim. Tá. Sim. Tá, agora faz de novo. Pressiona na teclinha elevar ao quadrado. De novo. Dá 10 elevado na 80. Agora tente fazer de novo. Vê o que acontece. Agora dá erro. Qual é a resposta da máquina aí? Match erro. Ela escreve uma mensagem de erro ou é aquele símbolo? Não, ela escreve a mensagem de erro. Mensagem de erro. Tá. Isso. Para algum de vocês apareceu o resultado? Para mim apareceu, professor. 10 elevado a 160. Sim. Tá. É Rodrigo, né? Sim, eu Então tenta fazer de novo elevar ao quadrado, Rude. Vê se ela faz. já elevei, professor. Deu 10 elevado na 320. 320, tá. Agora tenta de novo, vamos ver. Daí, em vez de aparecer 10 elevado a alguma coisa, aparece 9.999 elevado na 499. E Então não eleva mais. é semelhante a HP. HP ela vai até 10 na 499. É isso aí. Muitas calculadoras vão até 10 na 99 e outras vão até 10 na 499. Depende muito do fabricante, né? Uma dúvida, se eu usasse um sistema do tipo Octave, MATLAB, eu chegaria a um resultado semelhante ou eu conseguiria superar isso daí em muito? Fazer essa ideia de ficar elevando ao quadrado uma base dessa. Vamos ver se eu consigo. Só um minutinho aí, peraí. Se eu consigo abrir aqui o Octave aqui. Deixa eu ver. É que agora eu não vou conseguir aqui, eu acho. Peraí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou. Só um pouquinho. Tá. Ver se eu consigo abrir o Octave aqui. Peraí. Aí tem uma questão que é a seguinte, né? Por exemplo, eu conheço o Maple. O Maple ele tem um sistema próprio de representação. Ele não depende do sistema do computador. Alguns programas eles vão ter algumas restrições que vão depender da CPU do computador onde ele está rodando. Então depende muito de como é que o programa ele gerencia isso, né? Alguns programas dependem do próprio computador onde está rodando aquele programa. Entendeu? Sim. É uma limitação. Tipo aqueles computadores quânticos que o cientista usa, então ele iria praticamente ao infinito. Exatamente. Tem alguns computadores que eles praticamente não têm limite superior, né? Eles são capazes de administrar potências absurdamente grandes, porque eles têm uma representação um pouquinho diferente. Deixa eu ver aqui se eu... Tá abrindo aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos testar aqui no... Eu abri aqui o Octave, aqui, ó. Por exemplo, vou fazer 10, sei lá, botar um número aqui qualquer. X igual a 10 elevado a 20, tá? Vamos fazer x elevado ao quadrado. Vamos ver. Vou botar y igual a x elevado ao quadrado, só para dar um nome para o resultado. Vou botar o z. Vamos elevando ao quadrado, vamos ver até onde vai aqui. Ó, 160.
Ó, aqui eu estou testando o Octave no meu computador aqui, tá? Não estou fazendo o Octave online, certo? Observa, ó. Quando eu faço 10 elevado a 160 ao quadrado, ele já dá infinito como resposta. Tá? E vou fazer agora o contrário, digamos assim, né? Vamos fazer assim, ó. O U igual a 1 dividido por x. Ó, então dá 10 elevado a menos 20. Vamos fazer agora potências negativas elevado ao quadrado. Vamos ver. Vamos pegar esse número e elevar ao quadrado. Vai dar 10 elevado a menos 40. Vocês podem fazer na calculadora de vocês, por favor. Aí. Pega 10 elevado a menos 20, eleva ao quadrado. Ok? Agora pega esse resultado de novo e eleva ao quadrado. Deu 10 elevado a menos 80. Agora pega esse número e eleva novamente ao quadrado. Ó, deu 10 a menos 160. Vamos ver se ele resolve aqui. Ó, 10 a menos 321. Ó, aqui já dá zero. Tá vendo? Então, essa operação aqui, ó, vocês estão vendo aqui que já deu o 9,99 que ele mencionou ali, ó. Esse aqui já é um indicativo de que tem alguma coisa que não está funcionando bem, ó, quando aparece esse monte de 9 aqui, porque não tem por que aparecer esse 9 aqui, né? Certo? Então, veja, quando eu fiz esse número elevado ao quadrado, a resposta deu zero. Né? Então, quando um número que a gente está calculando, né, ele se aproxima desse limite inferior, né, aí a máquina pega e interpreta que o resultado é zero. Na verdade, é 10 a menos 600 e poucos. Né? Certo? Então, aí, dependendo da calculadora, né, vai variar esse expoente aí. Ok, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? Ó, quer ver? Ó, já aproveitando a pergunta de vocês, tem esse cara aqui. Ó, o que é o EPS? Você sabe o que é o EPS? Eu não sei, professor. Tá, então eu vou colocar aqui, ó, help EPS. Vamos ver se ele explica. Ó. Então ele tem uma explicação aqui, né? Tá certo? Ó. É o espaço relativo entre dois números adjacentes no sistema de pontos flutuantes na máquina. Ó, como eu disse para vocês, ó, o IEEE, né, que é o protocolo que hoje os fabricantes utilizam, né, e isso significa mais ou menos o seguinte, pessoal. Se vocês pegarem, quer ver, ó, um número 1 e somar com EPS, o resultado vai ser 1. Tá? Então, qualquer número menor do que EPS, para o Octave, ele não enxerga, ele reconhece como... se eu pegar um número menor do que o EPS e somar com 1, vai dar 1. Tá? Então, ele só vai enxergar, digamos, diferenças, né, digamos assim, acima do EPS. Né? Que olha só, quanto é que é esse número? 2,22 vezes 10 a menos 16. Ou seja, ele vai enxergar diferenças em operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Se essas diferenças ocorrerem até a 16ª casa decimal. Se a diferença ocorrer na 17ª, ele já não enxerga. Né? Ele não tem a capacidade de enxergar qualquer diferença além da 16ª casa decimal. O que convenhamos, né, pessoal? Para a maior parte dos problemas, isso é mais do que suficiente. Né? A maioria dos problemas que nós resolvemos não precisa
de uma precisão maior do que 10 a menos 16. Tá bom? Então aqui é o teste do overflow, né, que a gente já fez, do underflow também. Então já fizemos esses pequenos exercícios aqui. Então assim, pessoal, alguns autores, né, eu vou apresentar aqui para vocês algumas questões relacionadas com o sistema de ponto flutuante para vocês terem uma ideia assim do que é, o que eu estou falando, o que é esse tal de sistema de ponto flutuante que o professor está falando, né? Tá? Uma metáfora, né? É uma descrição, né, de como as calculadoras, os computadores representam os números, né, com aquelas restrições que eu falei para vocês, daquele protocolo lá que é obedecido pelos diversos fabricantes, né, de processadores no mundo inteiro, né? Então, o sistema tem a base, tem a precisão, o expoente mínimo e o expoente máximo. Né? E aqui, ó, com isso, tu consegue calcular quantos números podem ser representados num sistema que tem essas restrições, tá? Que é a chamada cardinalidade. Esse símbolozinho aqui, ó, né, o jogo da velha, ele representa o número de elementos do sistema de ponto flutuante. Tá? Então a fórmula diz que a cardinalidade do sistema vai ser 2 multiplicado por beta menos 1, multiplicado por beta elevado na n menos 1, multiplicado por E2 menos E1 mais 1, mais 1. Tá? Bom, qual é a explicação para isso aqui, pessoal? Ó, por que o 2? Porque os números podem ser tanto positivos como negativos, né? Então, se tem um número 3 lá, tem um menos 3. Tem um 5, tem um menos 5. Então, sempre tem o 2 ali na frente. O que é o beta menos 1? Beta menos 1 é o seguinte. Pensa assim, ó. A primeira posição, tá? Ela tem que ser diferente de zero. A primeira posição ali na parte fracionária tem que ser diferente de zero. Então, se for a base 10, tu vai ter de 0 até 9, tu vai ter 10 símbolos, tira 1, sobra 9. Se for a base 2, tu vai ter apenas um símbolo. Então é beta menos 1 as possibilidades para a primeira posição. Tu vai ocupar ali. E as demais posições tu tem beta possibilidades. Então é beta elevado na n menos 1. Tá? E o expoente maior menos o expoente maior menos o expoente menor mais 1, né, é o total de possibilidades para o expoente. E esse mais 1 que aparece aqui é o zero, né? Porque o zero ele não tem simétrico. Né? O zero é o único número que não tem simétrico. Então isso aqui me vai dar um total de elementos que eu vou conseguir representar num sistema de ponto flutuante. Tá? Imagina assim, ó, por exemplo, se for base 10, tá? Com 3 algarismos de precisão, expoente variando de menos 2 a 2, tu terá, então, essas informações aqui, ó. Né? Base 10, n igual a 3, E1 igual a menos 2, E2 igual a 2. Então, tu vai ter uma cardinalidade, substituindo ali na fórmula, 2 vezes 9, vezes 10 ao quadrado, vezes 2 menos 2 mais 1, mais 1. Né? Isso aqui vai dar 9.001 números representados. Mas esse é um exemplo simples. Vamos imaginar um caso prático aí da calculadora de vocês, pessoal. Vamos pensar assim, ó. Vocês estão aí com a calculadora científica, digamos, tá? Vamos pensar num exercício prático aqui. Eu abri um arquivo do Word aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir um arquivo novo aqui. Vou bolar um exercício aqui para nós. Tá? Vou botar uma fonte bem
Imagina um sistema assim, ó. Esse Word está me deixando... Ah, assim, ó. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar uma calculadora. Base 10. Rodrigo, quantos algarismos tem na parte na parte fracionária da tua máquina aí? Por favor. Como assim, professor? Ali, quando tu faz uma conta... Hã? A base vai até 499. Não. Ali na parte fracionária, quantos dígitos ela apresenta após a vírgula? Espera aí, deixa eu ver. Como é que eu Faz aí, por exemplo, 1 dividido por 3, só para testar. 1, 2, 3, 6, 9, 11. 11, tá. Tá, 11. Tá, então pelo teste ali ela vai de menos 99 até 99 ou menos 499? É menos 499. Ah, até 499, né? Não, pera aí, deixa eu voltar aqui só para dar uma olhadinha. Ela vai de 499 a menos 320. Ah, no menos 320 ela não passa. Ela dá 0 depois de menos 320, mas é que era 10 na 20 ao quadrado, né? Primeiro Ah, tá, é que tu fez o 10 a menos 320 ao quadrado, é isso? Sim, daí deu 0. Então, não, mas então vamos fazer um teste de novo. Pega assim, ó. Deixa eu ver. Pega 10 elevado a menos 240. 240. Elevado ao quadrado. Beleza. Deu menos 480. Isso, então ela agora escreve aí 10 na menos 18 e multiplica esses dois valores, 10 na menos 18 por 10 na menos 480. Menos 18 vezes 10. Só um minutinho que é muita tecla. 10 a menos 498. Tá, agora pega esse resultado, ele está ali no visor, né? Divide por 10, vamos ver, faz dividido por 10. Menos 499. Tá, divide por 10 de novo. 0. Então ela vai até no menos 499. Beleza. Perfeito. Tá, então é isso aí. Geralmente, como eu disse lá, esses números são simétricos, né? Ele vai de menos 499 a 499. Eu ia perguntar para o senhor. O senhor fez o mesmo cálculo e não deu essa simetria no Octave, no teste que o senhor fez do Octave. Não, é que o que aconteceu ali... o que aconteceu aqui é o seguinte. Ó, a gente não sabe em que momento acontece, né? Quer ver? Ó, a gente para saber exatamente em que ponto ele, digamos, é o ponto de corte, a gente tem que fazer outros testes. Quando eu peguei 160 e ele veio ao quadrado, já dá infinito. Vamos ver, vamos pegar aqui vamos pegar aqui 10 elevado a 149, tá? Vamos pegar u ao quadrado, vamos ver. Ó, 10 a 298 ele faz, tá? Vamos ver. 10 vezes esse número. Opa. 10 vezes o 2. Tá. Vamos fazer 100 vezes o 2. Ó, 10 a 300 ele vai. Ele está indo, ó. Então em algum momento, quer ver, se eu elevar ao quadrado isso aqui, vamos pegar esse número, vamos ver, o 2 elevado ao quadrado, vamos ver uma coisa. Ó, se eu faço 10 a 298 ao quadrado, ele já dá infinito. Então, quer dizer, tem algum momento aqui que ele faz um ponto de corte, né? Mas eu não sei exatamente qual. Entendeu? Entendi.
Então eu teria que fazer mais testes aqui, por exemplo, vamos pegar um outro número aqui, x ele é igual a 10 elevado a 200, né? Vou elevar ao quadrado, x elevado ao quadrado, vamos ver se ele faz 10 elevado a 400. Ó, 10 elevado a 400 ele já não faz, ó. Então é entre 300 e 400. E teria uma maneira consistente de achar esse número limite usando apps? No caso que o senhor mostrou, o comando apps. O apps ele serve para saber, para ver aquela diferença. Eu te confesso que eu não tenho conhecimento de se tem algum nome que eles usam para esse limite superior, sabe? Isso eu não tenho realmente. Ah, tá. Eu conheço esse nome para aquela diferença que tem lá no caso da 16ª para a 17ª casa decimal. O alcance, né? Isso aqui eu teria que procurar para ver. Mas é uma questão interessante, né? Porque varia de acordo com no caso das calculadoras, né? Depende muito do próprio projeto da calculadora. Certo. Mas a gente pode tentar descobrir aqui daí na próxima vez se a gente consegue. É que eu queria entender porque tipo assim, o computador do senhor, obviamente ele é mais potente que a minha calculadora, né? Sim. No entanto, a minha calculadora, ela vai mais longe que o computador do senhor. Mas por que isso acontece? Se o hardware, se a computação, o processador, no caso, né, ele é menos potente, por que ele vai mais distante do que um sistema que é 1000 vezes mais potente? Sim. Não, mas eu acho que aí é que existe a questão de como o software interpreta, eu acho. Eu acho que é o fato do Octave ser configurado também para interpretar os resultados. Eu não sei se é uma característica só do computador. Ah, pode ser. É por isso que eu acho que eu vou ter que investigar para descobrir se isso é uma limitação, no caso aqui, né, desse exemplo, só do hardware ou tem a ver com o software. Porque talvez, quer ver, ó? Vou te mostrar aqui. Ó. Por exemplo, no site da Wolfram, tá? Vamos fazer aqui, por exemplo, 10 elevado a 290 vezes 10 elevado a 400, tá? Vou colocar aqui. Ó, ele escreve o resultado, ó, tá vendo? Mas isso aqui, é isso que eu digo, isso aqui eu acho que é uma operação que é feita lá no site, não depende do computador, esta operação aqui. Sim, é uma combinação de servidor e software, no caso. Então tem que aí no caso do Octave, ali teria que descobrir se aquela limitação é uma limitação imposta pelo computador, pela CPU, né, pelo processador do computador ou do próprio programa. Aí teria que descobrir isso aí. Ah, compreendi. Obrigado, professor. Bom. Muito bem. Mas é interessante, né? Esses exemplos são interessantes porque eles acabam gerando essas questões. Então, assim, pessoal, um outro exemplo para ilustrar aqui, ó, as restrições desses sistemas, ó. Vamos imaginar assim, ó, um caso bem simples. Base 2, que é a maior parte dos sistemas, né? Usa o sistema binário, como a gente diz. 3 algarismos na parte fracionária e o expoente variando de -2 a 2. Qual é o número real representado por esse sistema? Então, qual é a lógica que tu vai usar para, em qualquer sistema, seja qual for a base, o número de algarismos e o expoente mínimo e máximo, qual é a lógica? Tu vai pegar e primeiro identificar a base, né? A base é 2, significa só tem números, algarismos 0 e 1 na base 2, tá? N igual a 3. Então, a parte depois da vírgula só tem 3 casas a serem preenchidas. Expoente mínimo, -2, expoente máximo,
2, né? Como a gente viu nos testes ali, geralmente são simétricos. Então, como é que tu vai descobrir esse número mínimo? Ó, tu vai pegar a menor mantissa possível dentro daquele sistema, base 2, então é 0,100. Por que 100? Porque tu vai preencher a mantissa com a primeira posição igual a 1, e como tu quer o menor número possível, tu vai colocar 0 nas outras. Certo? Porque daí a segunda casa e a terceira casa sendo 0, né, elas não vão dar contribuição alguma para o número final. E tu vai multiplicar pelo 2, que é a base, no menor expoente possível, que é menos 2. Tá? Então esse aqui é o número. E como é que tu desenvolve esse número? Lembra que nós estamos trabalhando na base 2. Então tu vai fazer, a primeira casa decimal é 1, então é 1 dividido por 2, mais a segunda casa decimal, que é 0. 0 dividido por 2 ao quadrado, e a terceira casa decimal, né, a terceira casa da parte fracionária é 0, então vai ficar 0 dividido por 2 ao cubo. Tu vai somar isso aqui tudo, e tu vai multiplicar por 2 na menos 2. Tá? Então vai dar 1 meio, né, que é a mesma coisa que 2 na menos 1, multiplicado por 2 na menos 2. Tu usa aqui as propriedades da multiplicação das potências, ó, isso aqui é a mesma coisa que 2 na menos 3, ou seja, 1/8. Então, o menor número possível dentro dessa calculadora, entre aspas aqui, é 0,125. Tá? Esse aí seria mais ou menos o EPS aqui dessa máquina, é o EPS aqui, é 0,125. Certo? Tá? Acho que é isso aí. E o maior número, né? É a mesma coisa, tá? O maior número tu vai pegar, né, para essa máquina hipotética aqui, ó, base 2, 3 algarismos na parte fracionária, expoente máximo igual a 2, né? Tu vai pegar então a maior parte fracionária possível, que é tudo preenchida com uns, certo? E tu vai multiplicar pelo 2 elevado ao quadrado, que o maior expoente possível é 2. Então tu vai somar aqui, ó, 1 meio, 1 quarto e 1/8, né? Multiplicado por 2 ao quadrado. Eu fiz aqui a distributividade, ó, 2 ao quadrado vezes 1 meio dá 2. 2 ao quadrado vezes 1 sobre 2 ao quadrado dá 1. E 2 ao quadrado dividido por 2 ao cubo dá 1 meio. Ou seja, o resultado final é 3,5. Então esse é o maior número que essa máquina poderia representar. No caso ali da calculadora, ó, vamos voltar aqui na calculadora, né? O menor número possível. Vamos escrever aqui. M igual a 0, opa, vou botar aqui, 0, ó, essa calculadora que a gente escreveu ali, ó, tem 11 algarismos na mantissa, tá? Então a gente vai botar aqui, ó, só para preencher as posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Aí a gente vai multiplicar por 10 a menos 499. Bom? Então esse é o menor número positivo possível, né, de ser representado nessa calculadora. Ô, professor, Ah, ali no caso... Passou um motoqueiro aqui. Quando o senhor pega e continua o cálculo ali, vai ser 1 sobre daí... no exemplo anterior? Isso. Não, é que a minha dúvida ficou o seguinte, quando o senhor eleva ao quadrado e eleva ao cubo, conforme os números dos algarismos presentes ali, no caso é 0, são 3, né? Seria 0,1, aí 0,0. É conforme isso?
sei se você não entendeu. É que assim, ó, no caso aqui, tá? A base desse exemplo aqui é a base 2, certo? Sim, Então, cada dígito que tem depois da vírgula, tu tem que dividir pela base, que é 2, elevada no expoente que corresponde à posição. Por exemplo, esse primeiro 1 aqui, tá? Ele está na primeira casa após a vírgula. sim, Então, ele é 1 dividido por 2. Ok? sim. O segundo 1, ele tem que dividir por 2 ao quadrado. E o terceiro tem que dividir por 2 ao cubo. Sim, e se eu tivesse mais números, assim seguiria. Isso, exatamente. Quer ver? Eu vou construir um exemplo aqui que depende muito da base, né, que tu está trabalhando. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar na base 2, porque a base 2 é bastante usada, né? Vamos supor que tu tivesse esse número aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu botar aqui o subscrito aqui, que daí fica certinho. Aí vamos multiplicar por uma potência qualquer lá. Digamos 2 elevado ao cubo, digamos, tá? Então, como é que tu vai desenvolver isso aqui, né? Tu vai ter que fazer o uso da mesma lógica, por exemplo, o primeiro 1 ali, né? 1 sobre 2, tá? Depois a segunda posição é 0. Aí é 0 dividido por 2 ao quadrado. Depois, 1 sobre o 2 ao cubo. Depois aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então, mais 1 sobre 2 na 4. Opa. Ó, o quinto dígito é 0. Vai ficar 0 sobre 2 na quinta. E, finalmente, 1 sobre o 2 na sexta, tá? Aí tu vai multiplicar por 2 ao cubo. É claro, aí depende, né? O desenvolvimento aqui, tu pode fazer, por exemplo, tu pode somar tudo primeiro aqui, ó. Tu pode, por exemplo, fazer 1 meio, é 0,5, né? Depois, 1 oitavo é 0,125, né? Depois 1 sobre 16. 1 sobre 16. Deixa eu fazer na calculadora aqui, no outro cabo que é mais rápido. 1 sobre 16. 0,0625. 0,0625. Opa. Vamos tirar esse cara aqui. Aí o 0 sobre 2 na quinta não conta, né? Aí 1 sobre 2 na sexta. 2 na sexta é 64. Vamos fazer aqui. 1 sobre 64. 0,0015, 625. 0,015, 625, né? Aí tu vai multiplicar isso aqui por 2 ao cubo. Então tu pode fazer, digamos, a soma desses números, né? Aí multiplica por 8, pronto. Aí tu vai ter um número representado na base 10. Ah, ok, ficou claro agora. Tá? Depende da base. É que a gente está acostumado na base 10, né? Se tu pega um número na base 10, sei lá, né? Quando a gente escreve assim, ó, 39,27 ou 26, né? O 3 é 30, né? O 9 é 9 unidades. O 2 é 2 dividido por 10, né? E o 6 é dividido por 100, né?
porque o 6 está na segunda casa decimal, né? Então depende da base que a gente está trabalhando. É por isso que aqui no texto, né, eu usei esse subscrito 2 aqui para chamar atenção, que a base é 2. Quando a base for 10, aí tu vai usar as divisões por 10, né, conforme o desenvolvimento do número ali. Ok? Certinho, professor. Falou, então. Então, pessoal, eu acho que consegui passar para vocês a ideia, né, da representação dos números aqui no sistema de ponto flutuante. É bem bacana esse tema, tá? Vocês podem... eu vou ver se eu localizo esse artigo do IEEE que estabelece essas regras de representação dos números. Aí eu publico ali no Moodle, né? Eu tenho uma versão, só que é uma versão em inglês, né? Então o que eu consegui publicar, eu vou compartilhar lá. Não conheço uma versão traduzida, mas enfim, aí acho que os principais conceitos, como ele usa uma representação em tabelas, assim, acho que vocês vão entender do mesmo jeito, né? E aquilo que os exemplos mostraram ali, né, que tem uma coisa é na calculadora, né, os limites, porque daí a calculadora varia de acordo com o fabricante, mas quando a gente usa um programa, aí tem essa coisa, né, tem os limites da CPU, mas tem os limites do próprio programa também, que então, por isso que eu falei, é um modelo, né, a gente não consegue dizer assim exatamente como vai funcionar em cada situação, porque a gente não sabe, às vezes, se o limite é imposto pelo próprio software ou é uma combinação das duas coisas. Bom? Mas que existe um limite, a gente consegue verificar, né? Como a gente viu ali no que teve ali, que eu testei para vocês. Então é isso, pessoal. Eu acho que um dos objetivos era esse hoje. Então continuamos na sexta-feira. Tá? Eu pensei que já tinha publicado o link da playlist ali. Eu vou localizar e vou publicar aqui no YouTube. No Moodle, né? O link da playlist do YouTube. Lá. Beleza? Então é isso. Uma boa semana para vocês. Até sexta-feira. Valeu. Tchau, professor. Boa semana. Valeu, igualmente. Professor, boa semana. Boa noite.